Olá, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista, que hoje conta com um convidado especial. Ele é advogado e empreendedor, nasceu em Tanabi, casado com 3 filhos. Já foi deputado federal por 2 mandatos e 3 vezes deputado estadual. No governo do estado, foi secretário nas pastas de Habitação, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e de Governo e secretário de Gestão da Prefeitura de São Paulo. Estamos falando do governador Rodrigo Garcia. Governador, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Como vai? Tudo bem, Roberto. Um prazer estar aqui na TV Tati, enfim, falando para a nossa Baixada Santista, na primeira vez na condição de governador de São Paulo. Um prazer poder falar com vocês nessa noite. Governador, que bons ventos o trazem à nossa região? Olha, trazendo boas notícias. Eu recentemente estive ali na cidade de Santos, fazendo o governo na área, Roberta, que é uma forma da gente aproximar o governo de São Paulo com o interior, com a Baixada. Trouxe todos os meus secretários de Estado, secretárias de Estado e passamos um dia em Santos dialogando com a população, com a sociedade civil organizada e também com as lideranças políticas, prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores de toda a Baixada. Nesse governo na área nós pactuamos uma série de ações para a Baixada Santista, desde ações que vão de obras de infraestrutura, como por exemplo a nova entrada de Santos, que nesse momento está em obra, a duplicação do Rabo do Dragão, que é um viaduto importante ali na cidade de Cubatão, o início das obras ali da nova entrada aqui de São Vicente, ali na rodovia dos imigrantes, ou seja, a gente pode prestar contas de muitas obras que estão sendo feitas aqui na Baixada e ao lado disso também pactuamos mutirão de cirurgias, ações na área da saúde, ações na área da segurança pública, ou seja, desde quando eu assumi o mandato, Roberta, no primeiro dia de abril, eu procurei me aproximar ainda mais do interior, me aproximar do litoral. Como você leu aí o meu currículo, eu sou de Tanabi, uma pequena cidade lá do interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, mas comecei muito jovem na vida pública, nos cargos que eu ocupei até agora e hoje na condição de governador de São Paulo, usando essa minha experiência adquirida no Legislativo e no Executivo para poder ajudar a população de São Paulo nesse momento de retomada econômica depois da pandemia. Então, o governo na área esteve em Santos recentemente, falando com toda a Baixada Santista, anunciando muitas ações importantes aqui para a população. E como o senhor falou, né, governador, a gente percebe que existe uma articulação política muito boa da sua parte, né? Já na gestão do ex-governador João Dória, o senhor sempre foi muito ativo e com intensa participação aqui na nossa região. Isso é muito importante, né, quando a gente fala de governo do estado. Sem dúvida, Roberta, porque governar um estado como o nosso, um estado-nação, com 46 milhões de habitantes, não é para um amador, não é para quem está chegando agora. O exercício do governo depende muito de conhecimento, depende muito de vivência, né? De você participar e conhecer a história do nosso estado de São Paulo, saber exatamente quais são as vocações de cada cidade, de cada região, quais são os desafios, aquilo que não está indo bem e que historicamente é um desafio para São Paulo. Então, todos esses meus 24 anos de mandato, seja como deputado, seja como secretário em vários lugares, me deu essa oportunidade de conhecer os problemas e a solução dos problemas de São Paulo. E no período que eu estava como vice-governador, eu era o secretário de governo do estado, que é uma secretaria que gerencia as políticas públicas do governo de São Paulo. Então, como secretário de governo, eu também tive essa atividade muito próxima das autoridades municipais, tomando decisão de política pública que viria aqui para a Baixada, ações concretas na vida das pessoas. Quando assumi o governo, portanto, no mês de abril, naturalmente você muda de cargo, você passa a ser o titular do mandato, as pessoas te olham de outra maneira, esperam que o governador possa atendê-las, possa tomar decisões e atitudes que ajudem o dia a dia dela. Por isso que eu tenho procurado me concentrar na atividade de governador. Por isso fiz o governo na área, nós rodamos o estado inteiro, viemos para a Baixada, mas fomos para todas as regiões do estado de São Paulo, levando o governo mais próximo das pessoas e olhando e ouvindo as principais reivindicações, porque, afinal de contas, Roberta, a gente acabou de sair de uma pandemia. Sim. A vacina aparentemente nos protege da Covid. Hoje você tem a contaminação, mas não é como a doença se mostrava antes da vacina. Então, portanto, existe uma esperança de uma vida normal de volta, existe uma esperança de uma recuperação de renda, de emprego, que apesar da gente ter vencido aparentemente a Covid, ainda esses desafios permanecem. E como governador, nesses 3 meses, eu me deparei com muitas decisões que eu tive que tomar,
justamente para melhorar a vida das pessoas. Eu vou citar a última, que foi a redução, por exemplo, do ICMS do combustível. Esse é o ponto que eu ia tocar agora, governador, porque a gente está falando de uma retomada econômica, onde as pessoas estão vindo, muita gente perdeu emprego, né? As pessoas estão tentando se desenvolver como podem, e a gente teve essa redução do ICMS nos combustíveis. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como é que funciona, o que significa essa diminuição do ICMS dos combustíveis e como é que foi feita essa negociação. Olha, é algo importante, porque nós conseguimos reduzir o ICMS, que é o imposto cobrado do Estado no combustível, de 25% para 18%. Isso significa, no mínimo, 50 centavos a menos na bomba para que os postos de gasolina repassem para o consumidor e o consumidor tenha esse benefício. Eu tomei essa decisão na semana passada, foi o primeiro estado do Brasil a avançar em relação à redução do ICMS. Por que eu tomei essa decisão? Existe uma discussão sobre a questão do combustível no Brasil, que ensejou, por exemplo, uma lei federal que deu como essencial a questão dos combustíveis, a questão de telecomunicações, vários serviços públicos. E existe uma briga entre os estados e a União em relação a isso hoje. Mas eu resolvi sair dessa briga e partir para a prática, dizendo o seguinte, olha, nesse ano de 2022, o governo de São Paulo pode viver sem essa arrecadação que a queda do ICMS vai gerar. Quando eu diminuo o imposto na ponta da linha, eu deixo de arrecadar mais, eu tenho menos dinheiro para fazer política pública. E só para as pessoas entenderem, esse dinheiro do ICMS, quando ele era arrecadado na sua totalidade, ele ia para onde? Educação e saúde? Vai 30% para a educação, vai 25% para os municípios, vai 12% para a saúde, vai 1% para a FAPESP, ou seja, você tem uma série de vinculações. Então, quando você reduz o imposto, o Estado deixa de arrecadar, naturalmente, tem menos dinheiro para gastar com essas áreas. O que eu estou fazendo esse ano, Roberto? Eu estou pegando todo o superávit financeiro do governo de São Paulo do ano passado e usando para cobrir essas áreas. Então, nesse ano de 22, apesar da gente ter reduzido o imposto e perder a arrecadação, nós não vamos comprometer as ações que estão sendo realizadas pelo Estado, né? Então, foi essa a minha lógica de dizer, olha, é importante o governo ajudar a população nesse momento, é importante a gente fazer de tudo para diminuir o custo de vida da população, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade. Não adiantava nada eu tirar o imposto de um lado e cortar a ação em outro lado. Então, nesse ano, o governo de São Paulo suporta essa diminuição de arrecadação, por isso é que eu tomei essa decisão. Isso já está ajudando. Você pode observar que os postos de gasolina aqui, inclusive da Baixada, já começaram a reduzir os seus preços. E esses dias eu estava até lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, Roberto, e um motorista de Uber parou, me reconheceu na rua e disse, governador, olha, obrigado pela redução. Exatamente. Aí eu falei, olha, estamos nos empenhando, como é que está seu dia a dia aqui? Ele falou, olha, governador, isso vai significar de 300 a 400 reais a mais para mim no bolso todos os meses. Eu gasto mais ou menos 800 litros de gasolina, eu vou conseguir reduzir. Por muito tempo, né, governador, foi o valor do auxílio de muita gente durante a pandemia. Exatamente. Então a gente sabe que uma decisão como essa ajuda a população, seja um motorista de aplicativo, seja, enfim, um entregador de aplicativo que usa moto, enfim. Então tudo isso ajuda. Mas fiz isso com responsabilidade, é importante registrar. Eu vinha falando também ao longo dos últimos meses que o vilão do combustível não é o ICMS. Eu dou como exemplo, por exemplo, o imposto cobrado no diesel no estado, né? A gente cobra 64 centavos desde o ano passado no litro do diesel. O diesel custava R$ 4,90 em novembro. Hoje o diesel custa mais do que 7 e o imposto continua o mesmo. Mesmo não sendo vilão, eu entendi que era a hora do Estado dar a sua contribuição, por isso reduzir o ICMS da gasolina e a população está sentindo aí na bomba essa redução. Isso é que é importante. Agora, governador, a gente teve mais uma redução, né? A redução do preço do botijão de gás? Também, que vai um pouco nessa linha de diminuir o custo de vida, Roberto, porque o botijão de gás, o gás de cozinha, ele é muito importante para a população, enfim, principalmente para a população de baixa renda. E a gente conseguiu reduzir quase R$4 no imposto do gás e que no final do mês faz uma diferença também quando a dona de casa, enfim, o pai de família vai comprar o seu botijão de gás. Você falou em gás, eu lembrei de um programa importante do Estado, Roberta, que é o Vale Gás. O Estado de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil, no ano passado, a apoiar a população mais carente com o chamado Vale Gás. O Vale Gás pagava R$100 a cada bimestre para a população mais carente comprar o botijão de gás e poder ter o gás de cozinha adequado para poder fazer o seu alimento. Eu, quando assumi, também aumentei o valor que foi possível dentro da lei do Vale Gás. Hoje a gente dá R$110
para a população de baixa renda e isso ajuda também eles a comprarem o seu gás. E eu queria aproveitar aqui o programa para chamar a atenção que ainda tem muitas famílias, inclusive aqui da Baixada, que têm direito ao Vale Gás, mas não acessam o Vale Gás. A última análise que a minha equipe me apresentou, mais de 50 mil famílias no estado têm direito e não estão recebendo. Então, quem pode então ter direito? Olha, você tem uma série de cruzamentos, a pessoa precisa estar no CAD único, precisa ter uma renda per capita abaixo de R$ 224, se eu não me engano, o valor é esse. Mas eu sugiro o seguinte, aqueles que estão nos assistindo e acreditam que têm esse direito, entre nos sites e nas plataformas virtuais do governo, www.sp.gov.br. Lá tem todas as instruções de como você pode acessar o Vale Gás. Você faz isso online e, de maneira online, a gente responde se você tem ou não direito. Então é importante entrar nos sites do governo ou nos meus sites pessoais também, Rodrigo Garcia Oficial. Eu ensino como as pessoas podem acessar o Vale Gás. Quem tem direito vai estar lá escrito e nós queremos dar para todos que têm direito. Então o Vale Gás também é uma forma da gente ajudar a população. Ok, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência tem mais Tati Cidade Entrevista para você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, Jornal da Band. Dicas da Band, Mundo Pet. Quem ama, cuida. Os bichinhos também precisam ir ao médico. Ao desmamar, eles devem visitar o veterinário para desverminar e tomar as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses. E os adultos anualmente, com vacinas contra a raiva e doenças próprias de cada espécie. E não esqueça de passear e brincar com eles. Neste domingo, 6 da tarde, terceiro tempo, na Band. Tati Cidade Entrevista está de volta, hoje conversando com o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. E eu gostaria de começar agora, governador, falando um pouquinho sobre a questão da saúde. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão do mutirão das cirurgias. O governo vai contratar serviços particulares para conseguir zerar a fila das cirurgias eletivas? Vai ter esse convênio? Como é que vai ser? Esse é o nosso objetivo, Roberta, porque a pandemia fez com que durante 2 anos o Estado e o mundo deixasse de realizar cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que não são urgentes. E, portanto, todo o sistema de saúde ficou voltado para a Covid. Nós observamos que as filas cresceram muito. A última análise que a gente fez tinha um número de cerca de 540 mil pessoas aguardando cirurgias em todo o estado. Aqui na Baixada é cerca de 8.800 pessoas que estão aguardando cirurgias nas filas do estado. E aí nós observamos que se a gente deixasse os hospitais, o Guilherme Álvaro, os hospitais que a gente tem convênio aqui na Baixada, seja os Estivadores ali em Santos, seja também o Hospital de Praia Grande, que a gente contratualiza, se a gente deixa esses hospitais seguirem o ritmo normal de cirurgias, nós vamos gastar mais de 2 anos para poder zerar essas filas. Foi aí que veio a ideia do mutirão de cirurgias. O que nós estamos fazendo nesse momento? Primeiro, aumentando as cirurgias nesses hospitais que eu estou te falando. Os hospitais que já são do Estado ou que já têm contrato com o Estado. Contratando mais equipes, usando as salas cirúrgicas à noite, de final de semana, para a gente ampliar as cirurgias. E o segundo ponto, mais importante, que está começando agora em julho, é comprar cirurgias em hospitais privados e também na rede filantrópica. Então o Estado está pagando o dobro da tabela SUS para esses hospitais oferecerem cirurgias para o Estado, porque aí a gente aumenta a oferta e pode atender mais rápido a população. O nosso objetivo, Roberta, é em 5 a 6 meses zerar essas filas. Nós vamos depender daquilo que se oferecer do ponto de vista dos hospitais privados ao Estado. Todas as cirurgias que forem oferecidas, o Estado vai comprar para poder acelerar o ritmo de atendimento nessa fila e zerar essa fila até o mês de novembro. Então, o mutirão de cirurgia já começou a valer aqui na Baixada. Nesse período de junho, onde a gente começou as cirurgias nos hospitais do Estado e nos hospitais que têm contrato com o Estado, a gente realizou cerca de 400 cirurgias em junho, mas agora em julho começa os hospitais privados e a nossa expectativa é que até em novembro todo mundo que esteja na fila esperando uma cirurgia eletiva possa ser atendido.
Governador, ainda falando na questão da saúde, a gente está vendo que os números de casos de Covid voltaram a subir, claro que não numa gravidade como a gente teve na época da pandemia, graças a Deus e graças à vacina, né? Agora, existe algum alerta, uma preparação da região para uma eventual nova onda da doença? Existe possibilidade da gente voltar a usar máscara? Olha, não é a nossa expectativa, Roberta. O comitê científico até recomenda que se use máscaras em locais fechados, em locais de grande aglomeração, mas essa é uma decisão que os prefeitos e prefeitas têm autonomia para tomar. Tem cidades que estão exigindo máscaras, enfim, tem cidades que estão recomendando. Em relação ao Estado, a gente recomenda, mas não vai tornar esse uso obrigatório. A gente acompanha a evolução dos casos, nós estamos tendo, como eu disse no início, muita contaminação, mas pouca dessa contaminação se transforma em doença. Então, a vacina tem protegido. O que nós precisamos chamar a atenção da população é que ela se vacine. Por exemplo, hoje, acima de 40 anos, deve tomar sua dose de reforço. E muita gente não está tomando. Então, é fundamental a gente estimular as pessoas a vacinarem, a cumprir esse calendário vacinal, para que a Covid deixe de ser uma doença e passe a ser, enfim, uma gripe, como outras que nós temos. Então é importante... A tal da gripezinha que a gente espera, né? Com a vacina, sim. Então a população precisa se vacinar contra a Covid, precisa se vacinar contra a gripe. Também muita gente está deixando de vacinar contra a gripe e a influenza está pegando mais forte do que a Covid para quem não se vacinou. Então precisa chamar atenção para se vacinar e o Estado tem ficado alerta em relação à contaminação. Nós abrimos, inclusive, leitos de Covid nesse ano aqui na Baixada para preparar o sistema, mas quero dar uma palavra de tranquilidade. Aqui nós não temos nenhum indicativo que nós voltaremos a ter contaminação alta, número de internação alta e também óbitos, como nós tivemos nos outros momentos. A vacina salva, a vacina protege e é importante se atentar com o calendário vacinal de cada um. Governador, um assunto muito importante aqui para a nossa região é a questão da segurança. Recentemente a gente teve casos importantes, principalmente na cidade do Guarujá e algumas outras cidades da nossa região também sofrem com a questão da violência. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço da Operação Sufoco no estado e aqui na nossa região, que foi uma operação muito importante para combater o que a gente viveu nos últimos dias. Sem dúvida, foi o principal objeto do meu primeiro mês de mandato lá em abril. Nós tivemos um aumento de furtos e roubos no estado de São Paulo, né? Os crimes patrimoniais cresceram, os crimes contra a vida continuam em queda. São Paulo celebra nesse momento o menor indicador histórico de crime contra a vida da sua história de São Paulo. Nós estamos comparados a países de primeiríssimo mundo em relação a crimes contra a vida, mas os crimes contra o patrimônio, até com a volta das atividades econômicas, da nossa vida normal, eles cresceram. Daí veio a Operação Sufoco, que tem como objetivo colocar mais policiais nas ruas. Como é que a gente faz isso? Pagando as diárias, as DGENs e as DGECs para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, aumentando a escala dos policiais e tendo mais gente na rua. Isso se soma com o esforço de cada prefeitura também, muitas delas têm operação delegada da Polícia Militar e da Polícia Civil, muitas delas têm, inclusive, guardas metropolitanas. Aqui na Baixada, praticamente todas as cidades têm as guardas metropolitanas, isso ajuda no sistema de segurança e a Operação Sufoco foi lançada numa articulação com os municípios para que a gente combatesse o crime contra o furto e contra o patrimônio. Aumentamos o número de blitz, tivemos mais eficiência nessas blitz, então muitos daqueles falsos entregadores que cometiam crimes a gente conseguiu identificá-los durante as blitz e o fato é que a Operação Sufoco conseguiu sufocar o crime nesses últimos 60 dias. Nós tivemos um aumento expressivo de apreensão de telefones celulares, nós conseguimos desbaratinar muitas quadrilhas, porque muitas vezes se rouba o celular na rua, se furta o celular na rua, e isso vai para um destino. O problema é esse, né? Você consegue um comprador. Se a gente conseguir barrar essa parte, né, governador, a gente não tem para quem vender. Eu acho Sem dúvida, eu acho que dessa conscientização. Quando você suprime a causa, o efeito cessa. Sim. Quando você estanca lá uma quadrilha que receptava esses telefones, mandava para fora do país ou revendia ele num país, agora essa quadrilha não existe mais, não tem mais para onde você dá o destino do produto do roubo. Então, nós desbaratinamos grandes quadrilhas de celulares lá na capital que compravam esses celulares furtados de todos esses assaltantes e isso deu um efeito muito grande, a gente aprendeu muito celular e o roubo de celular despencou
no estado de São Paulo agora nesse último mês de junho. Ao lado disso, a gente conseguiu também evitar muitos roubos feitos por falsos entregadores de aplicativo. É um crime novo, né? Hoje você tem o Pix, hoje você tem esse aplicativo. Aqui na região também, a mesma coisa. E essa queda, Roberta, foi só possível porque a gente chamou as empresas de aplicativo para uma conversa, para que eles pudessem nos dar informação como que a polícia acessava dentro das leis de proteção de dados o banco de dados dos aplicativos, para a gente saber se numa abordagem a gente estava tratando com um entregador de verdade ou com um bandido disfarçado de entregador, para a gente saber se esse entregador estava numa rota fazendo uma entrega, se ele fez entrega nos últimos dias. Todas essas informações foram importantes para que na blitz o policial soubesse com quem ele estava lidando. O fato é que isso assustou a criminalidade e essa diminuição de crimes de patrimoniais por falsos entregadores também está acontecendo em todo o estado. Agora, a guerra contra o crime ela é permanente. Ela é todos os dias, né? O que a gente vê, né, governador? Precisa estudar uma estratégia, não é só lançar o policial nas ruas. Tem que ter um efetivo maior, obviamente, mas ele precisa ter uma estratégia a seguir para que consiga inibir exatamente o que está acontecendo, né? Não é simplesmente jogar ele na rua. Sem dúvida, você precisa ter protocolo e estratégia de polícia militar para poder alcançar esse objetivo. Então, segurança pública é prioridade aqui no estado de São Paulo. Nós acordamos muito cedo e dormimos muito tarde trabalhando com a segurança pública para que a gente proteja o cidadão de bem aqui do nosso estado. Governador, deixa eu ir para um assunto muito importante para o trabalhador, para quem nos assiste aqui na nossa região, que é a questão do VLT. Né, a gente tem uma previsão de entrega do novo trecho ali de Santos do Valongo até o primeiro semestre em Santos e uma perspectiva em outras cidades da região, São Vicente, Praia Grande? Temos sim, a entrega do segundo trecho do VLT em Santos, ali no centro da cidade, está previsto para o primeiro semestre do ano que vem. Quero aproveitar, enfim, para pedir a compreensão da população. Não é fácil fazer uma obra como a do VLT, num centro histórico, né, em ruas estreitas, enfim, com toda a preservação ao patrimônio que o Estado deve fazer. Então, a obra causa um transtorno. Acho que o pior está ficando para trás, porque a gente teve que fazer obras de drenagem também. O fato é que, ali naquele trecho de Santos, nós vamos entregar no primeiro semestre do ano que vem e vamos licitar já agora, nesse ano de 2022, o reforço ali na Ponte dos Barreiros para que o VLT chegue até São Vicente, ali na área insular. Essa licitação ela é importante, é uma licitação de quase 200 milhões de reais que eu também anunciei e que será feita agora nesse segundo semestre para que o VLT possa chegar aqui a São Vicente e cumprir o seu trajeto original. Mas esse reforço na ponte ali dos Barreiros vai nos permitir pensar num segundo trecho do VLT que ligue também com a cidade de Praia Grande, onde nós temos muita demanda da população e eu não tenho dúvida que o trecho do VLT, depois de concluído aqui em São Vicente, em paralelo nós vamos trabalhar com um traçado ali para Praia Grande. Governador, teremos aumento nos valores do pedágio? Não, os pedágios estão congelados esse ano. Nós tínhamos um aumento previsto agora para o dia 1º de julho, na semana passada, e o governo entendeu que também nós deveríamos segurar esse aumento, bancando com o orçamento do Estado, para evitar o aumento do custo de vida da população. Então, os pedágios aqui do sistema Anhanguera, do sistema Imigrantes Anchieta, estão congelados até o final do ano. Esse aumento não será repassado para o usuário da estrada e o governo do estado vai buscar mecanismos de compensar a concessionária da realização desse não aumento. Também é mais uma medida de esforço, Roberta. Nós estamos falando de gás de cozinha, que a gente diminui o imposto, de ICMS do combustível, no caso da gasolina, de não aumento de pedágios esse ano. Eu poderia citar também a Balsa Santos-Guarujá. Isso. Nós estamos com a tarifa lá congelada desde o início do governo. Já que a gente falou na balsa, governador, deixa eu aproveitar aqui, ponte ou túnel? Os dois, né? Eu acho que a ponte serve muito para a questão logística, da questão portuária, da ligação dos dois pontos do porto, entre Santos e Guarujá, e o túnel serve muito à população, enfim, que transita entre as duas cidades. É importante esclarecer que o governo de São Paulo fez tudo para que a gente pudesse, dentro do contrato nosso com a Ecorodovias, realizar a obra da ponte. E a autoridade portuária não deixou que o governo atuasse para que a ponte saísse. E aí
Agora a autoridade portuária está avaliando a questão do projeto do túnel, que inclusive era um projeto do governo de São Paulo, que está à disposição para o Porto utilizar. Eu acho que nós vamos discutir muito ainda, não só no período eleitoral, quando começar, mas depois das eleições, o futuro ali do Porto de Santos, porque o Porto ele é importante para toda a Baixada e nós precisamos ter um projeto de privatização e de concessão que traga um valor agregado para a cidade, para a Baixada, que traga mais perspectiva de desenvolvimento, de emprego e renda. Então, eu defendo os dois modais e do parte do Estado, que seria a ponte, nós fizemos de tudo para construir, mas não tivemos autorização do Porto. E vamos aguardar agora os próximos capítulos dessa longa história da ponte e do túnel aqui da Baixada. Governador, para fechar, muito rapidamente, a gente tem um minutinho, habitação. A gente tem algum projeto de habitação importante aqui para a nossa região? Temos vários, não só de construção de moradia para quem precisa, mas também a reforma de moradias inadequadas. Um programa que a gente criou em São Paulo, Viver Melhor, que permite que o governo de São Paulo possa reformar a casa da população mais carente, seja a sua fachada, seja internamente, para que no mesmo local onde a pessoa já mora, ela possa ter uma melhor qualidade de vida. O Viver Melhor está realizando reformas em mais de 1.800 casas nas cidades aqui da Baixada, além do programa de palafitas, que a gente já está em obras em vários municípios. Enfim, habitação é qualidade de vida e a gente sabe da importância disso para a população carente. E, governador, muito obrigada pela sua presença, sucesso para o senhor. Muito obrigado. O Tarde Cidade Entrevista fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê, até mais. TV Tati Band Litoral, sua TV, nossa cidade.